Olá, pessoal, e o assunto de hoje é investimento em longo prazo. Quais ações têm potencial? ETFs ou escolher as próprias ações? Vale a pena uma estratégia focada em dividendos? Quem responde tudo isso é o analista Murilo Breder, logo depois da vinheta. Oi, Murilo, seja muito bem-vindo a mais uma edição. Obrigado, Fabi. Vamos lá? Vamos lá. Bom, o tema de hoje, então, é o longo prazo. O investidor pode optar pela renda fixa e também pela renda variável. Lembrando que essas duas modalidades de investimento têm suas vantagens, mas também têm seus riscos, né, Murilo? Quais são os pontos de atenção que o investidor deve ter? Exato. A primeira pergunta que vem na mente é: em qual das duas estratégias eu invisto para o longo prazo, né? E algo que eu acho que é contraintuitivo, muita gente quer investir em renda fixa, fala, para longo prazo eu vou colocar em algo que eu sei que é garantido, né? Mas aí tem algumas pegadinhas que pouca gente está por dentro no que tange a renda fixa. Vamos lá. Primeiro, por que investir em renda variável? O objetivo, a resposta óbvia é porque rende mais no longo prazo. Tem até um livro que chama Investindo em Ações no Longo Prazo, de Jeremy Siegel. Eu recomendo esse livro sempre que eu posso. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre o mercado financeiro. Ele me convenceu a investir. O livro te convence, o autor te convence que investir numa carteira diversificada de ações é o melhor investimento possível no longo prazo. Eu li isso com 18, 19 anos. Eu comecei a investir em ação muito cedo por causa desse cara. Um dia eu tenho que dar um abraço nesse Jeremy Siegel se eu encontrar ele na rua em algum momento. Então, vamos lá. E nesse livro, ele faz vários estudos de como seria $1 investido em várias estratégias diferentes, tá? E ele simula aqui o investimento numa carteira diversificada de ações. Vou pedir nosso primeiro gráfico na tela. Comparando com essas várias opções, bonds e bills é uma estratégia aqui de renda fixa, tá? Norte-americana. Basicamente, bonds é uma renda fixa mais de longo prazo e bills, renda fixa mais de curto prazo. Tem o ouro, o dólar e o investimento em ações esmaga o retorno desses outros tipos de estratégia, tá? O retorno é bem maior no longo prazo. A crise de 29 aqui some no meio dessas oscilações, vira praticamente uma linha reta. Claro que ninguém tem 200 anos para investir, que é o tamanho da janela de tempo que está aqui, né? Mas no longo prazo está aí provado que realmente é uma estratégia vencedora. Outro ponto, e aí os riscos envolvidos na renda fixa que pouca gente percebe. Vamos supor que você investe num título pré-fixado e você fala, putz, cara, um baita investimento, eu estou garantindo aqui 9% ao ano, por exemplo, chutando uma taxa ali. O que acontece? Existe uma relação inversamente proporcional entre a taxa de juros e o preço desse seu título. Então, se o juro sobe em algum momento entre hoje, que você comprou esse título, até o vencimento dele, se o juro sobe e ele se mantém nesse patamar, o preço do seu título cai no meio do caminho. Então você só tem duas opções. Se você quiser se desfazer desse título, ou você sai dele com o que a gente chama de deságio, vende ele mais barato, ou você espera até o vencimento, porque só no vencimento que você vai realmente receber aquilo que foi acordado, né? Então a renda fixa ela não é fixa, ela só é fixa se você ficar até o vencimento. No meio do caminho, o preço do título vai oscilando, né, com a oscilação da taxa de juros. Então esse é o primeiro risco. E o segundo é que mesmo que você compre esse título pré-fixado, tem o risco da inflação, né? Você também está apostando que a inflação vai se manter controlada. Vamos supor que a inflação explode em algum momento, vai para 15% no futuro, né? Hoje não parece ser esse o cenário, mas daqui a 10 anos, vai saber, né? E você está travado no investimento que te paga 9%, então, né, esses são alguns riscos aqui da renda fixa. Por isso que, contraintuitivamente, investimento de longo prazo, quando a gente fala disso, é uma carteira diversificada de ações. E aí fica essa pergunta: escolho as minhas próprias ações, vou para ETF, vou para fundos de investimento? É isso que agora a gente vai discutir daqui para frente no programa. É isso aí, falando em renda variável, então, ETFs ou escolher as próprias ações? O que você recomenda aos investidores? Não, eu vou usar aqui vários titãs para me defender nesse exato momento, tá? Eu vou dar 3 referências aqui. O Investidor Inteligente, escrito pelo Benjamin Graham, ele é mentor do Buffett. O próprio Buffett também falou isso. E tem um terceiro cara que é o Jack Bogle, ele escreveu O Investidor de Bom Senso.
que é um livro que ele mostra ali basicamente que faz sentido você investir em ETF. O Benjamin Graham também falou que se você quiser ter um rendimento maior do que muita gente no mercado, compre um ETF com baixa taxa de administração, né, que talvez a taxa de administração seria o fator mais crítico, um dos fatores mais críticos na hora de você escolher qual ETF você vai investir. Então, investir em ETF é uma boa ideia. Por quê? Muita gente acha que não, porque a ganância vem à mente, né? Ele quer ganhar muito acima do mercado, mas se você consegue ganhar acima de 50% do mercado, simplesmente comprando ETF, né? Supondo que o índice é a média de mercado, simplesmente replicando o índice, você já está acima de 50%, sem fazer quase nada, né? E aí você vai lá e compra BOVA11, Small 11 e junta com o IVVB11, que é o ETF que replica a Bolsa Norte-Americana. Você está super bem diversificado, tanto com blue chips, com small caps e investimento no exterior. Essa é uma opção. E aí, nesse caso, quando a gente fala de investimentos em longo prazo, eu acho que todo mundo deveria ter, como eu já comentei, a importância de ter investimentos em renda variável. Inclusive, o investidor mais conservador deveria ter um pezinho em renda variável também, coisa de 5%, né, pelo menos, ali para tentar um ganho acima do básico ali do que a renda fixa oferece, tá? Então, são essas as opções. E aí, nesse caso, o bom do ETF é que você realmente dá para comprar e deixar, né? Você não precisa ficar olhando, diferentemente de ações, que por mais que eu vou falar aqui de alguns cases que eu acho, que eu vejo potencial para o longo prazo, mas isso não quer dizer que você pode comprar e esquecer, né? De forma alguma, a ação tem que ficar de olho aqui sempre, né? Não precisa olhar todo dia home broker, mas também esquecer não é esse cenário. No caso de ETF, sim, tá? Eu acho que todo mundo deveria ter uma parcela em bolsa, se você está posicionado nisso, traz mais tranquilidade. Esse é o lado positivo do ETF. O lado negativo, né, na verdade, não vou nem falar mal do ETF, o lado positivo de investir em ações é que você consegue, escolhendo bem as ações, ter um retorno realmente acima da média de mercado. Isso é possível. Tá ótimo. E agora, olhando para os dividendos, para o longo prazo, é importante ter uma estratégia focada neles ou não? Olha, vamos lá. Falando de longo prazo, eu preciso ter dividendo na carteira? Em tese, não. Por quê? Quando você está fazendo um investimento para aposentadoria, você pode investir em qualquer outra coisa, e na hora que chegar a época de você simplesmente usufruir desse dinheiro que você juntou a vida inteira, você pode simplesmente se desfazendo de algumas ações, se desfazendo de algumas cotas dos fundos que você tem. Isso, de alguma forma, é uma mesada sua ali, você consegue viver dessa forma. Então, não necessariamente precisa ser uma estratégia de dividendos. Mas aí tem um estudo que é matador nesse caso, que é o seguinte, já tem mais de um, tá? Que numa janela de até 25 anos, no longo prazo, ou seja, né, no longo prazo, a valorização da ação, 2/3 dela vem do reinvestimento de dividendos e só 1/3 dessa valorização total no longo prazo vem da própria valorização da ação mesmo. Então, essa é a importância dos dividendos. No longo prazo, o que manda aqui é realmente receber esses proventos, tá? Então, por isso que faz sentido, sim, investir em dividendos, mesmo não sendo necessário, mesmo você podendo se desfazer dessas ações, desses fundos de investimento no longo prazo. A história, os estudos nos dizem que, sim, no longo prazo, uma carteira de dividendos rende mais do que uma carteira não tão focada em dividendos assim. Ah, ótimo. E olhando para as ações em específico, na sua avaliação, quais são as empresas que têm potencial para o longo prazo? Pois é, aí dito isso, vamos lá, passando um pequeno resumo. Acho que agora deve ter ficado claro que investimento em renda variável faz sentido no longo prazo. E aí você não quer investir em ETF porque você talvez acha que dá para ganhar um pouco mais aqui, quer ter que a gente chama de investimento ativo, né? Escolher as próprias ações, ficar de olho. E aí a gente vem sim para as escolhas de alguns ativos e eu vou falar 5 nomes, alguns deles já passaram pelo programa aqui. Então vamos lá, primeiro deles, Vale. Vale, por incrível que pareça, eu falei exatamente no programa passado, então vou pedir para a editora colocar o link aqui em algum lugar do programa passado. E claro, o programa é longo, né? Falo de vários assuntos, mas na descrição de cada um dos analistas em ação tá lá o tempo certinho que eu falo, tá? Então, se você procurar Vale lá, que você vai ver eu falar que Vale é uma baita empresa porque ela tem potencial de alta, o Brasil dando certo ou não. Se o Brasil dá certo, o investidor estrangeiro vai vir para cá, Vale é uma das empresas que vai pegar esse fluxo internacional. Se a coisa der errado por aqui, o dólar explodir, a Vale vai ganhar dinheiro com isso.
Também tem a retomada da China, minério de ferro em alta, empresa gerando muito fluxo de caixa, vai pagar dividendo de quase 10% de dividendo esse ano. Vale é uma das empresas que eu gosto pra caramba. Uma coisa para você ficar de olho em Vale é o seguinte, é uma empresa cíclica, empresa de commodities. Então, o ciclo hoje de commodity que a gente está vivendo vai durar para sempre? Com certeza não. O próprio nome fala, é cíclico, né? Então, e também não é um ciclo igual que a gente teve na época do Lula ali, que durou 6, 8 anos de commodities em alta. Acho que aqui vai durar menos. Só que mesmo assim a gente está falando de 1 ou ainda 2 anos muito bons para commodities, tá? Mas Vale tem todo esse contexto que, mesmo que o minério de ferro abaixe, caia de preço, as ações continuam muito baratas. Então, o ciclo positivo de commodities é só um plus. A empresa nem precisava disso, já está muito barata por si só, tá? Então, dá uma olhada lá no análise de ação passado, que eu gosto bastante do case de Vale. Lá eu explico um pouco mais no detalhe a questão do valuation, né? Cada um desses gatilhos em relação à companhia. Outra empresa que eu gosto pra caramba, e não é só eu, o Buffett, né? Só um dos melhores investidores de todos os tempos. Coca-Cola, tem uma análise de ação só de Coca-Cola também. Editora, por favor, coloque na tela em algum lugar aqui o programa de Coca. É uma empresa que aumenta o pagamento em dividendos por quase 60 anos consecutivos. Imagina o que é todo ano chegar a um valor de dividendo por ação um pouquinho maior do que o ano passado. A Coca-Cola tem feito isso por quase 60 anos consecutivamente. Uma das maiores pagadoras de dividendos dos Estados Unidos. Então, estamos falando ali de um yield de 3,2%. Não é tanto comparado aqui a nível de Brasil, mas lá nos Estados Unidos é uma das maiores empresas. Sem falar que ela diversifica bastante o portfólio, empresa super consolidada, super previsível, tá barata porque sofreu na pandemia, ainda não voltou ao patamar pré-Covid. Nos Estados Unidos está todo mundo já, boa parcela da população vacinada, a reabertura por lá já está acontecendo e a Coca-Cola está muito próxima de voltar aos seus melhores dias. Outra empresa, Aura Minerals, é uma empresa que entrou agora na carteira de Small Caps, é uma empresa de commodities, né, mineradoras de ouro, tem potencial para dobrar de tamanho até 2024 e vai dobrar de uma forma maravilhosa, que é crescendo e ainda pagando dividendos no meio do caminho. A gente está falando de, a partir de 2022, a empresa chegar a pagar quase 5% de dividend yield com potencial para aumentar. Gera tanto fluxo de caixa que ela vai conseguir, pelo fluxo de caixa dela, se autofinanciar esse crescimento e ainda pagar dividendos, tá? E traz proteção para a carteira, porque ela é correlacionada com o dólar e com o ouro ao mesmo tempo. Então, se tiver um mundo acabar, né, até o dólar vai sofrer um pouco um fim do mundo, né? O ouro provavelmente é o último da fila, então traz proteção para a carteira. Eu gosto bastante de Aura Minerals e eu acho que é um case ali para os próximos anos também para manter em carteira. Eu já falei também de Aura Minerals um pouco mais no detalhe no Analista de Ação, quando eu comentei da mudança das carteiras. Aquele analista de ação que vem o Zé Falcão, que vem o Hugo, que a gente comenta aqui o que mudou. Ali eu falo um pouco mais no detalhe de Aura Minerals para quem quiser também. O quarto nome é Eneva, uma empresa de energia elétrica. Ainda não coloquei, né, nos nomes que eu falei agora, não veio nenhuma energia elétrica aqui, e é um nome diferente. Esse talvez um investimento um pouco mais arriscado por longo prazo, apesar de que a empresa hoje, o momento atual da companhia é maravilhoso, a empresa vem crescendo pra caramba. Arriscado por quê? Todas essas companhias, a Aura Minerals também, de 3, 4 anos para cá, que ela foi mudar a chavinha e virar operacionalmente, tá? Mas a Eneva, há alguns anos atrás, estava em recuperação judicial. Ela é ex-grupo X, né, do Ike Batista lá, mas era a Eneva é uma fusão de duas ex-companhias do grupo X, as melhores companhias do grupo X, diga-se de passagem. Aí a fusão entre as duas criou-se a Eneva, e é uma empresa que tem um modelo único no Brasil. Também já falei, acho que foi um dos primeiros em análises em ação, foi sobre Eneva, e para mim aqui, apesar de não ser uma Taesa da vida, e Taesa aqui é um reloginho de pagar dividendos, por exemplo, tá? Eu acho que tem espaço no longo prazo para a gente conseguir arriscar um pouco mais. Eu acho que a Eneva tem a chance de ser... A gente está vendo um nascimento de uma blue chip na nossa frente aqui, e eu acho que colocar ela nesse top 5 meu aqui, eu acho que faz sentido, tá? Se der errado, deu. Tem outras 4 companhias performando muito bem, mas eu acho que não vai ser esse o caso, tá? Eu acho que a Eneva tem um chão de crescimento muito forte pela frente,
diferentemente das outras companhias, não paga dividendos, mas não paga dividendos ainda, né? Porque se ela seguir crescendo, ela pode pagar dividendos ainda mais expressivos no futuro próximo. E aí sim, para fechar o nosso top 5 aqui de ações no longo prazo, ações para se aposentar, né? Eu não gosto de ficar falando isso aqui não, porque dá a impressão que dá para comprar ação, esquecer e só vender daqui a 30 anos. Não é assim, tá, galera? Tem que fazer um acompanhamento mínimo, anual que seja, tá? Ou pelo menos semestral, tem gente que faz trimestral, mensal talvez, ou menos do que isso, né? Mais frequente do que isso, pode ter um efeito reverso, tá? Ficar abrindo home broker o tempo inteiro vai instigar vocês a querer mudar de estratégia, desfazer de uma posição e comprar outra. E quando a gente fala de estratégia de longo prazo, enfim, é buy and hold mesmo, é esperar o dividendo pingar na conta e reinvestir esses dividendos. Então, o meu último nome aqui é B3, tá? E aí agora falando especificamente de B3, aí sim uma empresa novata aqui no Analistas em Ação, apesar de ser uma blue chip brasileira, eu gosto bastante de B3 porque ela combina crescimento com dividendos. É uma empresa que vem crescendo receita a níveis absurdos, lucro também subindo muito rápido e, ao mesmo tempo, paga dividendos. Não é comum a gente ver isso, né? Ou a empresa cresce pra caramba e não paga dividendos, ou a empresa já é super madura e não cresce, mas paga muito dividendo. Normalmente, esses dois extremos. Achar uma empresa que combina os dois, B3 é uma das poucas empresas nesse nicho especificamente, tá? A gente está falando de uma expectativa de pagamento de 4,8% de dividend yield para os próximos 12 meses, então é bastante coisa, tá? Também não é uma das 10% igual a Vale, mas é sim relevante. É uma empresa que não fechou na pandemia, ela é geradora de caixa, é resiliente e comparada com os múltiplos das outras em bolsas ao redor do globo, ela não tá cara, né? Sendo que, na verdade, na minha visão, ela deveria ser negociada a um prêmio acima das outras empresas da Bolsa, porque o Brasil tem muito potencial ainda para seguir crescendo o número de investidores na Bolsa, por exemplo, né? A gente está com 3,5 milhões aproximadamente, isso é 2% da população brasileira, percentualmente menor do que muitos países, inclusive vizinhos nossos, tá? Ainda que a Selic retorne para 6%, a gente ainda está falando de um patamar historicamente baixo a nível de Brasil. Eu tenho até um gráfico para mostrar para vocês aqui que ele contrasta esse crescimento de investidores ativos na Bolsa desde 2018 com a Selic. E fica claro que quando a Selic cai, tem uma relação inversa, né? O número de investidores na Bolsa cresceu bastante na época da pandemia, 2019, 2020. E o aumento recente da 75 pontos base, no último aumento do Banco Central, por enquanto ainda não causou não diminuiu esse ritmo de crescimento de investidores na Bolsa Brasileira, tá? E, assim, tá cedo, tá? Foi só o primeiro aumento, a gente tem que ver maio, junho, porque o próprio Banco Central já falou que vai ter um próximo aumento de 75 pontos base, mas mesmo assim eu acho que não vai ser isso que vai mudar esse ritmo de crescimento de investidores na Bolsa Brasileira. A gente tem proporcionalmente ainda baixo em relação aos outros países e sem falar também de toda essa educação financeira que nós, por exemplo, estamos trazendo aqui, mas não só a gente, né? Tem todo um ecossistema de YouTube, podcast, Twitter, de muita gente falando cada vez mais de mercado financeiro, muita gente entendendo que Bolsa é para todo mundo. Então, para mim, é para cima e não é a taxa de juros que vai acabar com esse crescimento. Claro que, comparado com 2020, a expectativa é ser menor, tá? Porque o crescimento de 2020 foi muito forte. Então, a base comparativa aqui é ferrenha, tá? Com o ano de 2020. Mas, sim, eu vejo o B3 com boas perspectivas para os próximos anos, inclusive, tá? Além disso, porque além da entrada de novos investidores na Bolsa Brasileira, tem também novas empresas. Tá? Hoje, a lista de espera aqui na CVM tem 37 registros já protocolados, né? Empresas aguardando ali o seu IPO, isso é bastante coisa. Esse movimento vem acontecendo já desde 2019, 2020, continua. Tá? Então, não só os investidores querem vir para a Bolsa, mas as empresas também querem vir para a Bolsa. E quem ganha com isso é a B3. O grande risco da empresa é que ela é quase praticamente um monopólio, né? Ela está sozinha aqui no Brasil, e a concorrência virá em algum momento. É questão de tempo.
Isso é um grande risco para a B3 ou não? Vamos lá. Eu não acho que ela vai vir uma concorrente, uma nova bolsa na B3. É improvável, tá? É possível, mas eu não acho que esse é o cenário. Eu acho que o cenário maior é de a bolsa da B3 ter algumas concorrentes em algumas linhas de negócio específicas, tá? Eu acho que é isso que vai começar a acontecer. Mas mesmo que uma nova bolsa entre no Brasil, tem vários estudos de países que têm mais de uma bolsa, falando que essa segunda bolsa não tomou um tamanho tão grande a ponto de roubar um market share muito significativo a ponto dessa segunda bolsa ser maior do que a primeira. Isso não aconteceu. Então, quando a gente olha para outros casos parecidos com o Brasil ao redor do mundo, isso me deixa mais tranquilo. Então, B3 é um nome que eu gosto bastante também. E fecha, agora sim, esse top 5 de ações para o longo prazo. Ótimo, Murilo. Essas são as 5 ações, então, que na avaliação do Murilo tem potencial para longo prazo. E como a B3 é o destaque do analista, então a gente conta agora com uma análise gráfica da B3 feita pelo Hugo Caroni. Olha só o que ele preparou para a gente. Bora, galera, mais uma análise aqui agora com B3. Bom, B3 está aí na tela, não tem muito mistério. O papel já fez parte da carteira semanal um tempinho atrás, mas eu vou mostrar no curto prazo o que me preocupa um pouco, que a visão longa não tem mistério, ela é positiva. A gente encontra um gráfico mensal de inclinação positiva, topos e fundos trabalhando, né, de forma ascendente, então a visão longa sim, ela é positiva. Nesse momento está na briga essa região da média 9 exponencial, ela tem que ser respeitada, então essa região tem que reagir, porque senão sim pode vir uma piora em relação à média, né? Para esse grande movimento poderia realizar até aqui que não alteraria nada na configuração de longo prazo, né? Seria, claro, uma realização ruim, muito, muito expressiva. Mas o que chama atenção, o que deixou preocupado é justamente esse gap que a gente tem no diário e no semanal, a descontinuação dos preços aqui. E o ativo demorou muito, né? Semana retrasada que ele conseguiu vir tentar fechar esse gap, muito pressionado, principalmente pela média 9. Então, tem alguma coisa aí, graficamente a gente não fica olhando questão de fundamento, não houve notícia, nada. Então, graficamente tem uma coisa estranha. O que a gente ainda não tem como saber, pode ser algo que ainda venha à tona, tá? Então, o ativo, como eu mencionei, já chegou a fazer parte da carteira e já tem um tempinho que tá fora. Nem que pague um pouco mais caro, mas que tenha certeza que a movimentação longa continua sendo positiva. Muito obrigada, Hugo, por mais essa sua análise aqui para o nosso programa. E bom, Murilo, para finalizar, depois de todas essas análises de olho no longo prazo, investimento no longo prazo, quais são os recados finais, então, e de atenção que o investidor que opta pela renda variável deve ter? Vamos lá, primeiro deles, buy and hold não é buy and forget, tá? É preciso acompanhar o desenvolvimento das ações, se o dividendo realmente está caindo na conta, se o lucro está crescendo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já vi há 5 anos atrás, 2013, 14, 15, o pessoal fazendo matérias de ações para aposentadoria, e eu via muita gente colocando bancos e Ambevs. Tem outros nomes, mas esses dois sempre estavam lá. Como se fossem rochas inabaláveis. E não é bem assim, o cenário muda bastante. A Ambev hoje sofrendo uma concorrência muito forte, a Heineken ficando cada vez maior, o grupo Heineken, tá? No Brasil ficando cada vez maior. Heineken, a Ambev hoje, o CAD nem permite que ela compre empresas maiores, então a Ambev tendo que se reinventar. Isso o mercado talvez não colocava no preço 5 anos atrás, tá? Outra coisa, os próprios bancos. A gente está vivendo um momento transformacional, né? As taxas todas tendendo a zero, né? O Open Banking aí aumentando a concorrência. Ninguém sabia há 5 anos atrás que ia entrar um cara, presidente do Banco Central, e ele ia querer disruptar tudo isso aí, aumentar a concorrência entre os bancos. Hoje ainda está concentrado nessas maiores instituições, mas a tendência é que a gente tenha novos entrantes cada vez mais. O Pix foi um sucesso, enfim. Então, para deixar claro que, apesar de eu enxergar essas empresas hoje com um potencial de longo prazo, é preciso confirmar que esse cenário que eu estou vendo hoje, ele vai continuar acontecendo daqui para frente. As coisas podem mudar, tá? Então, essas são as empresas que eu enxergo hoje, esse potencial, mas é preciso acompanhar ao longo do tempo, tá?
Uma outra coisa é que essas empresas pagam dividendos e você precisa reinvestir esses dividendos. Tem um gráfico aqui que ele é crucial, ele compara o investimento no SP500, que é a bolsa, o Ibovespa dos Estados Unidos, né? Compara você reinvestir os dividendos versus não reinvestir os dividendos. E é uma diferença brutal, uma diferença de 5 vezes aqui o tamanho do montante acumulado ao longo do tempo, tá? Então, reinvestir dividendos é crucial para você ter uma aposentadoria tranquila investindo com renda variável. Se você não reinvestir os dividendos, esse montante milagroso ali daqui a 20, 30 anos, ele não vai acontecer, tá? E para finalizar, alguns outros 2 pontos, na verdade, tá? Que é importante ter uma parcela dolarizada na carteira. Eu falei aqui de Vale, de Aura Minerals, que são empresas que se beneficiam um pouco com o dólar, mas principalmente Coca-Cola, que é uma empresa literalmente negociada nos Estados Unidos, tá? E você compra ela aqui pelo BDR ou pode comprar diretamente lá se você tiver uma corretora, uma conta nos Estados Unidos. Não tem problema, as 2 formas são equivalentes. E tem que ter dólar na carteira, ainda mais para longo prazo. Porque aqui eu não estou querendo achar a direção do dólar, se ele vai subir ou vai cair daqui a um mês, daqui a um ano. Dólar é preservação de patrimônio, tá? O real é uma moeda que tem pouco mais de 20 anos, vai fazer 30 daqui a pouco, 94 que surge o real. É uma moeda ainda que tem muita coisa para ser provada, tá? Então, no investimento em longo prazo, você quer ter uma parcela que seja dos seus ativos em uma moeda mais forte possível hoje do mundo, que é o dólar, tá? Então, precisa ter algum investimento em dólar, sim. Então, por isso eu tenho essas representantes que conversam com essa moeda norte-americana. Outra coisa, comprar boas empresas no momento errado, dá errado também. Não é só comprar boas empresas. Acho que isso é um detalhe que é muito importante, que nem todo investidor está ciente. Você vai montar uma seleção, tudo bem, não adianta montar uma seleção só de Neymar, porque vai ser uma seleção muito ruim, né? A zaga vai ser ruim, imagina o Neymar no gol, Neymar na lateral, Neymar só é bom no ataque. Então é preciso escolher as boas ações e saber escalar bem o time. Esse é o primeiro ponto. Só que mesmo saber escalar bem o time, você precisa ali saber aquele jogador que está jogando melhor naquele momento. Então eu preciso também ter essa percepção. Então tem muitas outras empresas aqui, muita gente pode vir aqui nos comentários e falar, ele não falou da empresa tal, não falou daquela outra. Pois é, tem muitas opções aqui do longo prazo. Eu dei as minhas sugestões, meus 5 nomes que eu mais gosto e que estão num timing hoje de entrada que eu acho legal. Tá? Tem muitas outras empresas que subiram nos últimos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 30%, 40%. Cara, como é que eu recomendo entrar numa empresa que acabou de subir 40%? Sabe? É natural até que essa empresa tenha uma realização e recue. Então, esse é um ponto também de atenção. E para fechar, o número mágico, outro gráfico importante aqui na tela, fizeram estudos de como que varia o desvio padrão da carteira conforme mais ações vão entrando no seu portfólio. E aí a conclusão desse estudo, está no gráfico na tela aí, é que com cerca de 10 ativos, a partir de 10 ativos, o ganho de diversificação, a redução no desvio padrão da carteira, ele passa a ficar cada vez menor, tendendo a ser irrelevante, tá? Se você tem 40 ou 50 ações, o seu risco é virtualmente o mesmo, a níveis de desvio padrão, tá? Então, apesar de eu ter falado os 5 nomes, é importante que o investidor vá construindo essa carteira e mire e chegar em 10 ativos para o longo prazo, pelo menos é isso que a teoria do mercado financeiro nos diz, tá? Tá ótimo, então ficam aí os pontos de atenção que o investidor deve ter, segundo as orientações, então, do Murilo. Vamos agora passar para as perguntas enviadas pela nossa audiência? Bom, Murilo, para a edição de hoje, separei 2 perguntas que foram enviadas pela nossa audiência no decorrer das nossas transmissões, das nossas lives e também das redes sociais. A primeira que eu separei aqui é da Patrícia M. E ela pergunta, vale a pena comprar ações da Renner pensando no curto prazo? Eu já até cheguei a citar o investidor inteligente lá no início do programa, falando da importância de que investir em ETF é uma boa ideia para quem quer investir em ações, mas não quer escolher as próprias ações. E o próprio investidor inteligente, ele fala que, basicamente, eu estou parafraseando aqui, mas botar investimento em ações e curto prazo na mesma frase, você está falando de especulação. Investimento é sempre algo para o médio e longo prazo, tá? Então, a loja Renner hoje, na verdade hoje não, ela sempre foi uma das melhores empresas do varejo de moda, é quase uma unanimidade
no mercado financeiro, uma empresa que caiu bastante durante a pandemia, ainda está bastante distante do período pré-Covid e eu não acho que perdeu todo esse valor. Uma empresa que sofreu bastante, porque é uma empresa que é muito offline, né? O serviço de online dela não é tão desenvolvido assim. Então sofreu enquanto a pandemia fechou as lojas, né? Ou que seja operando em horário reduzido, mas não a ponto de todo esse impacto no preço das ações. Eu acho que tem valor sim, e uma coisa que pode destravar ainda mais valor para a loja Zene, ela está levantando uma oferta de ações, ela deve comprar uma nova empresa, o mercado especula que seja a Dafiti. A loja Zene ainda não se comunicou, não falou que é oficial isso, né? Mas se for confirmada que é a Dafiti, é uma compra interessante, porque a Dafiti é um player totalmente online. Então, ela vem justamente para complementar o que a loja Zene não tem. Então, é algo que eu vejo com bastante carinho para o futuro. Mas mesmo que a loja Zene confirme que é Dafiti, faça a compra, tem todo esse processo de aprovar o Banco Central, aprovar no CAD, depois tem a integração, então é algo que demora 6 meses, 1 ano, para mais, tá? E mesmo depois de aprovado tudo, tem a questão da sinergia, né? Tem que realmente juntar as duas empresas, então demora um pouco, tá? Então eu vejo com bons olhos para médio e longo prazo, acho que a empresa caiu bastante e não vai ficar assim, acho que tem potencial para se recuperar. Mas falar de curto prazo, aí eu vou ter que chamar a análise técnica, porque aí eu acho que é muito mais a praia do Hugo Carone falar do que vai acontecer com a empresa daqui a 1 semana, 1 mês, do que eu consigo falar. Eu só consigo te mostrar essa visão mais de médio e longo prazo, então eu vou ter que chamar aqui a presença do Hugo Carone para me ajudar no curto prazo de loja Zene. É isso aí, então. Vamos para a análise gráfica feita pelo Hugo Carone, olha só. Em um longo prazo, lá para trás, sim, positivo. Também já foi um papel que fez parte da carteira, tinha um bom comportamento. Atualmente, tá? A gente vai aproximar aqui, muita confusão. A gente percebe que ele não consegue firmar acima dessa média 9. Fechamento acima, volta a ser pressionado. Fechamento acima, volta a ser pressionado. Fechamento acima, tudo bem que o mês ainda tem uma semana pela frente, mas ele, por enquanto, volta a ser pressionado. Então, é preferível também, mais uma vez, né, pagar um pouco mais caro, mas ter certeza que a movimentação vai começar a desenvolver. Então, a gente está falando do quê? Um papel que está quase 1 ano estagnado, aí mais ou menos na mesma faixa de preço. Não vou entrar no mérito da configuração de curto prazo, que é a figura de alargamento. Quem estiver acompanhando provavelmente não vai ter conhecimento ainda sobre a configuração, mas se tiver dúvida, acessa o Espaço Traders Invest no YouTube, tem aula sobre o assunto. E tem a análise completa falando sobre com relação a essa formação um pouco mais complexa e que está sendo respeitada e que por enquanto a curto prazo ela seria pressionada. A faixa foi quase cravada, a região esperada para uma possível pressão vendedora, tá? Uma excelente semana para todo mundo, pessoal. Um forte abraço. Obrigada, Hugo, por mais essa análise aqui para a gente. Bom, Murilo, vou para a segunda pergunta, então. Quem mandou foi DFS82. Ele pergunta: vocês acham que a Petrobras está muito descontada? Será que sobe mais que a B3 até o final do ano? Será que sobe mais? Aí é bola de cristal. Assim, eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo prever o futuro, tá? Agora, que tá descontada, tá, né? Ela tá bem abaixo ainda do valor que estava a interferência, né? Até a mudança na presidência ali. E no momento pré-interferência, ela já estava descontada. Imagina agora que ela está abaixo desse valor. Mas o próprio Howard Marks, ele já fala isso nas falas dele, nos livros que ele escreveu. Se alguma coisa está muito barata, desconfie, que ela provavelmente está barata por algum motivo, né? Você vai no supermercado e vê uma latinha de cerveja a 80 centavos, cuidado, né? Ela pode estar estragando ali, né? Deve você comprar assim, sem nem olhar a data de validade. Então, cuidado aqui. No caso de Petro, ela tá barata, tá descontada assim, mas por quê? Porque o mercado ainda está de olho de como é que vai ser a gestão do Silva e Luna. A Petrobras, inclusive, subiu recentemente, porque o Silva e Luna entrou, fez um discurso que o mercado gostou, que falou que ia tentar preservar a política de preços, que era um fator crucial. O mercado estava na dúvida se ele ia conservar a política de preços com o mercado internacional ou não. Ele falou que ia, então isso acalmou um pouco o mercado. Mas esse risco de ingerência do Silva e Luna ainda continua. Ele acabou de pegar o comando de Petro, então a gente não sabe ainda o que vai ser daqui para frente. Nem sabe se pode ter alguma outra interferência também. E eu não estou falando de Bolsonaro, eu estou falando de qualquer presidente. A gente já viu que não importa qual presidente está ali,
uma estatal sempre tem essa possibilidade de sofrer interferência. Então, para o longo prazo, eu mudei. Depois que eu vi essa questão, eu até gostava de Petro, achava que estava com desconto pra caramba, vai pagar dividendos, pelo menos ia pagar, né? Tem que ver agora como é que vai ser com a gestão do Silvio Luna, mas tem esse potencial para pagar dividendos pra caramba a Petrobras. Mas, pro longo prazo, eu fiquei um pouco mais receoso, porque sempre tem esse risco de interferência. Então, tá barato por causa disso, porque a gente não sabe, a qualquer momento pode surgir qualquer coisa ali que vem lá de cima, né, de cima para baixo a ordem, e aí muda a direção da Petrobras. Mas está descontado sim, se vai subir mais que B3, ou mais que Ibovespa até o final do ano, aí é bola de cristal, tá? Acho que vai depender, tem algumas coisas que podem ser de gatilho para Petro, além de toda a questão do preço do petróleo, enfim, que o Brasil endereçar essa questão da Covid, reconquistar a confiança dos investidores internacionais. O Banco Central está subindo a Selic, o que deve tornar o Brasil mais atrativo. A gente deve ver uma entrada de investidores, pelo menos é o que o Banco Central está tentando fazer. Em março isso não aconteceu, em março teve saída de investidores internacionais do Brasil, mas se começar a acontecer o contrário, igual aconteceu em novembro, dezembro, início de janeiro, quando muitos investidores vieram, esses investidores internacionais, como é um volume muito grande, eles entram nas principais empresas da Bolsa. E Petrobras ainda é uma das principais empresas do Ibovespa, da B3. Então, com essa chegada de investidores estrangeiros, é outro gatilho ali que pode fazer as ações de Petro dispararem já no curto prazo, tá? Tá ótimo, então. Obrigada, Murilo. Lembrando, pessoal, que caso vocês tenham dúvidas, se queiram mandar aqui para os analistas responderem, aproveite para deixar nos comentários desse vídeo. E a edição de hoje fica por aqui. Agradeço vocês a todos que nos acompanharam. Lembrando que Analistas em Ação vai ao ar todos os domingos, às 9 horas da manhã. Muito obrigada, Murilo, por mais essa sua participação aqui nessa edição. Obrigado, galera, e até a próxima. Obrigada, pessoal, e até a próxima.